Meus queridos e amados irmãos, ouvintes do programa Vivendo a Palavra, participantes do projeto de leitura da Bíblia Sagrada, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor, desejo um forte bem-vindo a cada um de vocês. Estamos juntos aqui pela graça de Deus em mais esse dia, para nós continuarmos a nossa caminhada aqui pela Palavra de Deus. Nós estamos caminhando aqui pelo livro de Jeremias e a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 49. Convido você que pode abrir a sua Bíblia para que possamos juntos ler mais essa porção da Palavra de Deus. Você que não pode, continue ouvindo com atenção. Deus falará também ao seu coração. Amém, meus amados irmãos? Filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar. Tenhamos então, meus amados, a palavra de Deus, Jeremias 49, verso 1. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã, Agade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Verso 2. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Verso 3. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filha de Rabá, cingi-vos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Verso 4. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Verso 5.
Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Verso 6. Mas, depois disto, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Verso 7. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Verso 8. Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o visitei. Verso 9. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgassem suficiente? Verso 10. Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Verso 11. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as suas viúvas confiarão em mim. Verso 12. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Verso 13. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bósra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Verso 14. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que o embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Verso 15. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Verso 16. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, lá te derribarei, diz o Senhor. Verso 17. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Verso 18. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Verso 19. Eis que como o leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Verso 20. Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará suas moradas sobre eles. Verso 21. A terra estremeceu como o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Verso 22. Eis que como águia subirá e voará, e estenderá as asas sobre Bósra, e o coração dos valentes de Edom. Naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Verso 23. Contra Damasco, envergonhou-se Ramate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia, não se pode sossegar. Verso 24. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia de dores tomaram como a da mulher que está de parto.
Verso 25. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade de meu folguedo? Verso 26. Portanto, cairão seus jovens nas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 27. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Verso 28. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Verso 29. Tomarão as suas tendas e os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si e lhes gritarão: há medo de todos os lados. Verso 30. Fugi, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Verso 31. Levantai-vos, subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós. Verso 32. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. Verso 33. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Verso 34. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo, verso 35, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Verso 36, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elão. Verso 37, e farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Verso 38, e porei o meu trono em Elão, e destruirei dali os reis e príncipes, diz o Senhor. Verso 39, acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Eu já ouvi as orações e vi as lágrimas, e a hora certa está chegando pra te abençoar. Eu sei, meu filho, o dia e a hora pra você receber. O meu tempo é diferente do seu tempo, você tem que entender. Na hora certa, filho, todas essas lágrimas serão sorrisos, porque eu farei aquilo que é preciso pra te ajudar. Continue firme e forte na peleja e não desista. Eu jamais esqueço aquele que eu amo, filho, pode acreditar.
o que eu quero sobre a terra, mar e céu. Sou Deus que faço tudo por você. Olha, filha, eu sou fiel. Essas lágrimas serão um sorriso, porque eu farei aquilo que é preciso pra te ajudar. Continue firme e forte na peleja e não desista. Eu jamais esqueço aquele que eu amo. Filho, pode acreditar. Breve, muito breve, vou mudar todo o rumo desta história. A página virada vou rasgar e escrever uma de vitória. Eu faço e desfaço o que eu quero sobre a terra, mar e sou Deus que faço tudo por você. Olha, filha, eu sou fiel. Breve, muito breve, vou mudar todo o rumo desta história. Louvado seja o nome do Senhor, meu prezado irmão, querida irmã e ouvinte. Você está no programa Vivendo a Palavra, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. E nós estamos caminhando pela Palavra de Deus. Terminamos aqui a leitura de Jeremias 49. E para a nossa mensagem desse dia, para o seu coração, eu quero reler com você os versos 31 ao 33, que nos dizem assim: Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos. Eles habitam sós, e os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E espalharei a todo vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Às vezes você sofre em silêncio, acha que não tem solução, mas lembre de um amigo que é Cristo. Ele te segura pela mão e te dá solução. Deus tem solução pra você. Tudo Ele pode fazer. Basta somente confiar que Ele vai te ajudar. Não desanime, irmão. Faça como fez Daniel. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, no capítulo lido hoje, há uma série de profecias de juízo contra diversos povos: amonitas, edomitas, sírios, árabes e elamitas. Na profecia a respeito dos árabes, lemos como Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistaria a cidade de Azor.
ele a conquistaria e a destruiria com facilidade, pois a cidade é descrita como não tendo portas nem ferrolhos, e que mesmo assim era autoconfiante. Versículo 31. Meus amados irmãos, trazendo isto para a nossa vida espiritual, não podemos ser como Azor, como uma cidade sem portas. Também não podemos viver autoconfiantes. Se assim nos comportarmos, fatalmente seremos também destruídos pelo Nabucodonosor de hoje, Satanás e suas hostes. Meu querido irmão, querida irmã, nossa cidade espiritual precisa de proteção. Ela precisa ter portas fechadas para o inimigo. Por outro lado, mesmo rodeados de muro e portas, não podemos confiar em nós mesmos. Precisamos confiar totalmente em nosso Deus e depender inteiramente dele. Há muitos de nós que vivem como uma cidade sem portas, pois não buscam a proteção para a sua fé. Não se preocupam em orar e vigiar diariamente, achando que só pelo fato de serem crentes estão então protegidos automaticamente. Sabemos, queridos irmãos, pela palavra de Deus, que não é assim. Temos de fazer a parte que nos cabe, e então as demais coisas Deus fará em nosso favor. Cabe então a cada um de nós viver em oração e vigilância, e estar revestidos de toda a armadura de Deus, descrita em Efésios capítulo 6, versículo 13 a seguir. O capacete da salvação, ali descrito, protege nossa mente. A couraça da justiça ou da retidão, retidão em nosso proceder, protege o nosso interior, nossas emoções por inteiro. O calçado nos pés da preparação do Evangelho, ou seja, andar de conformidade com o Evangelho de Cristo, nos protegerá das ciladas do inimigo onde formos. O escudo da fé, pelo qual protegemos-nos contra as flechas e dardos que o diabo envia contra nós. E temos a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Lendo-a, ouvindo-a e meditando na palavra do Senhor diariamente, saberemos calar o inimigo e fazê-lo fugir de nós. Queridos irmãos, andemos diariamente protegidos, munidos com toda esta armadura que Deus nos disponibiliza. E confiemos totalmente em Deus. Jamais confiemos em nós mesmos, em nossa própria capacidade ou inteligência. Agindo assim, seremos semelhantes a uma cidade protegida por fortes muros e portas reforçadas com ferrolhos. Meu querido irmão, querida irmã, medite nessa palavra. Glória a Deus. Revista de toda a armadura de Deus e confie inteiramente no Senhor. Cuidado, pois o inimigo anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja a glória e o poder. Anciãos se prostram, os anjos adoram aquele que é digno de honra, digno de glória, é Jesus o Rei. Ele é santo, é soberano,
Oremos, meus irmãos, querido Pai Celestial, graças te damos por mais esse dia, pela Tua palavra de hoje. Ó Pai, que nos aconselha, nos adverte, Senhor, nos desperta, para que nós não sejamos como uma cidade sem muros, sem portas, sem proteção. O Senhor tem nos dado todos os meios para nós nos armarmos de toda a armadura. Pai querido, que assim seja conosco, que nós estejamos revestidos, que estejamos, Senhor, protegidos debaixo da Tua mão poderosa. Senhor, ajuda-nos a estarmos em vigilância para que jamais o inimigo venha nos vencer. Pedimos a Tua graça, a Tua ajuda e a Tua força, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao final da nossa programação de hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família de maneira especial. E eu conto com você amanhã para lermos o capítulo 50 aqui do livro de Jeremias. Que Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em seu coração. Deus
proteção.